dedicado para alertar exatamente os homens sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O segundo tipo de câncer, minha gente, que mais causa morte entre os homens, dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. E esses dados mostram que em 2018 o Brasil registrou 15.576 mortes por câncer de próstata. A próstata é uma glândula localizada na parte baixa do abdômen que apenas os homens possuem. O câncer de próstata é uma doença que, em sua maioria, costuma ter uma evolução lenta e não causa sintomas. Por isso, a importância do diagnóstico precoce para se precaver de possíveis complicações dessa doença. Ô Anderson, você sabia que são 42 homens por dia que morrem de câncer de próstata e que aproximadamente 3 milhões convivem aí com a doença? Pois é, Simone. O câncer de próstata é aquele câncer que o exame, por muito tempo rotulado, que é feito pelo médico, com o dedo e tal, e que criou toda uma celeuma em torno desse tema. Enfim, muitos homens têm medo de urologista por conta disso. Mas, na verdade, a gente sabe que a importância do diagnóstico, né, tem uma necessidade real para o combate da doença. Eu conheço casos de pessoas que tiveram o câncer de próstata logo no começo, detectaram na fase inicial e estão bem, se curaram, tiveram sintomas mínimos. Alguns nem fizeram quimio ou radioterapia, porque o tumor foi retirado de forma muito precoce, numa cirurgia tranquila, e a vida segue. Ou seja, então, prevenir sempre é melhor do que remediar. Sempre. E aqui a gente já recebe na nossa bancada aqui nos estúdios da 91.9, doutora Carla Avelino, urologista, que é justamente dentro desse tema que a gente vai continuar conversando. Doutora Carla, boa tarde. Já tem uma pergunta para a doutora Carla. Seja muito bem-vinda aqui ao Tudo ao Meio-Dia. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui com vocês, orientando a população desse tema tão importante, que é o câncer de próstata. Anderson, comece com a sua pergunta. Oi. Boa tarde, doutora Carla. Um prazer tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, Anderson. A partir da sexta-feira estarei na bancada junto com essas duas personalidades. Doutora, como eu falei aqui no começo, toquei nessa questão do exame. Nós sabemos que temos hoje outras formas de se detectar o câncer de próstata. Eu queria que a senhora explanasse para os nossos ouvintes, telespectadores, quais são os tipos de exames para se detectar o câncer de próstata do homem. Para aquele homem que é mais ressentido, meio ressabiado, tem um medo de ir no urologista, ou até um próprio preconceito mesmo de ir no urologista para fazer esse exame, para que a senhora abra um pouco a mente dele aí com as suas explicações. Na verdade, o diagnóstico do câncer de próstata é feito via histopatológico, ou seja, com biópsia. Esses exames que a gente diz, toque retal, PSA, que é o exame de sangue, são exames de rastreamento. Então, são exames que, quando está alterado, você suspeita do câncer e pede a biópsia. Então, assim, o toque, ele não pode ser substituído. Eu não posso dizer, eu vou fazer só o toque, ou então vou fazer só o... Tem paciente que chega, doutor, eu quero só o exame de sangue. Eu digo, para a gente aumentar a sensibilidade do diagnóstico, eu preciso das duas coisas, tanto do exame de sangue quanto do toque. Mas não é diagnóstico, e sim exame de rastreamento. Doutora Carla, não é muito comum a gente ver um urologista mulher, né? É bastante incomum. A gente estava conversando um pouco antes. A gente falava aqui um pouco antes, a senhora falava dos números aqui, que hoje no cerca de 60 profissionais homens, temos apenas 3 mulheres, então dá uma margem aí de 5%. Como é que a senhora vê esse número tão baixo hoje dentro dessa profissão? Realmente, durante anos a urologia foi dominada por homens. Então, assim, a gente praticamente só via homem, mesmo porque a gente dizia urologista é médico de homem. E assim, a gente... não é? Não, o urologista ele trata tanto homem quanto mulher. Mulher também tem cálculo renal, infecção urinária, incontinência urinária. Tudo isso faz parte do urologista. Então, assim, realmente é o preconceito da mulher com relação a fazer essa especialidade existiu por anos. Mas hoje em dia a gente vê bastante mulher escolhendo urologia. Doutora, a senhora está falando sobre esse assunto.
essa curiosidade nesse público tão pequeno de médicas, urologistas, mas como é que é a procura, por exemplo? A senhora tem pacientes homens no seu consultório, a senhora ainda percebe esse preconceito em até ser atendido por uma mulher ou não? Tem homens que preferem ser atendidos por uma mulher? Não, tem homens que preferem ser atendidos por mulher. Na verdade, o meu consultório, ele já vai sabendo que é mulher. Então, assim, o preconceito talvez existe não marcar para uma mulher. Mas quando chega no consultório, a recepção é boa. Eles realmente dizem assim, não, doutor, eu vim porque eu gostaria que fosse atendido por uma mulher. E porque os homens demoram tanto a procurar um urologista? Às vezes a mulher em casa fica, você precisa ir, você tem que se consultar. Eu percebo que o homem, ele é mais relaxado com essa questão da saúde. Eu fiz até um post hoje no Instagram que fala justamente sobre isso, que a mulher precisa saber também sobre câncer de próstata. Por quê? Porque ela, na maioria das vezes, é quem leva o marido ou o filho ao urologista. Então, 59% dos homens, eles não vão ao urologista. Então, ela precisa realmente da mulher, que ela é mais acostumada a ir ao médico, a se cuidar. Então, assim, eu justamente falei sobre isso, a importância da mulher saber sobre o câncer de próstata. E qual é a importância do diagnóstico precoce quando a gente fala em câncer de próstata? Anderson adiantou aí já na nossa abertura, mas qual é a importância de fato? Quais são as chances de cura com esse diagnóstico precoce? O câncer de próstata é um câncer de crescimento muito lento. Então, é um câncer que a gente consegue diagnosticar precocemente quando feito o rastreamento anual. Quando anualmente o homem vai ao urologista, a gente consegue detectar ele no início. E a coisa de velho, assim, porque as pessoas têm a impressão que só tem câncer a gente depois de 60, 70, 80? Não, realmente o câncer de próstata, ele acontece devido ao envelhecimento da próstata. Tem o fator genético, tem outros fatores, mas realmente, à medida que a próstata vai envelhecendo, ela aumenta o índice de câncer de próstata. Mas o rastreamento a gente começa a partir dos 45 anos. Quem tem histórico familiar, ou seja, pai... Mas é velho, doutora. Anderson disse que 45 é velho, não foi, Anderson? Essa é o meme da minha estreia na rádio, que vai ficar gravado. Não lhe perdoo. Olha, só para o ouvinte ter uma ideia, eu fui buscar aqui na internet falando da quantidade de mulheres e segundo o último levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina, isso em 2018, que foi quando foi feita a demografia médica no Brasil, mulheres representam 2,2% dos profissionais de urologia, viu, Simone? Doutora Carla Avelina é uma danada. Parabéns, doutora. É muito Obrigada. Bacana a gente ver as mulheres. A gente fala muito sobre isso aqui, ocupando os espaços. E trazer uma profissional como a senhora aqui, para poder falar de um assunto que merece esse espaço, merece essa importância. Não é à toa que desde o início dos anos 2000 que existe o Novembro Azul, para que as pessoas despertem para esse assunto, os homens despertem para essa necessidade, não deixem a saúde tão de lado. Importante também frisar que não só em novembro, né, doutora? Não, o ano todo. A prevenção, ela tem que ser o ano todo e todo ano. E eu venho sempre frisando, ultimamente, nas entrevistas, que eu queria que o homem ele fosse ao urologista desde a adolescência, porque talvez a gente não precisasse sempre falar 45, 50, como se até essa idade ele fosse isento, fosse imune a qualquer doença. E isso acontece muito, não é? Acontece muito, ele só vai ao médico com 40, 50 anos de idade. Até porque, como a doutora bem frisou no começo da entrevista, existem outros males que atingem a região também. Exatamente. O urologista não trata só de câncer de próstata, tem outras coisas também que ele pode tratar, ele está habilitado para tratar, não é isso, doutora Carla? Isso, o homem, ele precisa se conhecer. E se a gente for criar essa rotina, como a mulher já tem a rotina de ir a ginecologista desde a adolescência e o homem ir ao urologista desde a adolescência, então a gente vai tirar bastante dúvida, vai orientar com relação ao câncer de próstata, a questão sexual, que eles precisam de orientação também, porque tem vergonha de perguntar ao pai, à mãe, muitas vezes pergunta ao coleguinha que tem a mesma idade que ele. E talvez o mesmo nível de conhecimento. Mesmo nível de conhecimento. E a prevenção, que hoje em dia parece estar tão esquecida, que é a questão sexual dos meninos, a prevenção. Então, assim, tem N coisas que o urologista ele precisa orientar o homem com relação a isso, a saúde do homem.
Doutora Carla, existem alguns cânceres que, quando a gente fala, câncer de mama, é um câncer fácil de ser curado, diagnosticado no início e tal. O câncer de próstata é considerado um caso, se diagnosticado no início, de fácil cura? Não, ele, se diagnosticado precocemente, ele tem uma cura algo em torno de 90%. Então, é um câncer que, tratado precocemente, a gente tem um sucesso muito elevado. Por isso que a gente frisa tanto desse rastreamento, de ir anualmente, porque é um câncer que o crescimento ele não é rápido, ele é lento. Então, a gente consegue realmente tratar desde o início. Com a retirada da próstata. Com a retirada da próstata. Doutora, existem fatores de risco? Tem fatores de risco, principalmente o fator familiar. É o pai ou o irmão, parente de primeiro grau que tenha câncer de próstata, ou a raça negra. A raça negra, a incidência é maior. É mesmo, que curioso. E quais são os sintomas que quem está nos ouvindo e nos vendo aí pelo Facebook, pelo Instagram, deve ficar atento ao primeiro sinal, já procurar um urologista? Então, você tem que procurar o urologista independente de sintoma, porque o câncer de próstata, ele é silencioso, ele é assintomático. Então, quando ele vem dar algum sintoma, normalmente ele já está mais avançado. Então, não espere ter sintomas para procurar, porque realmente, a grande maioria das vezes, ele é assintomático. Tá vendo, homens? Doutora, a retirada da Anderson, próstata... você já fez o seu exame, Anderson? Simone, eu estava ouvindo aqui as palavras da doutora e muito feliz e orgulhoso de fugir à regra dessa regra dos homens, né? Eu faço check-up anualmente desde os 30 anos, então, assim, vou muito começou ano passado, também. então? Hã? Começou o ano passado. Não, eu já faz muito tempo que eu faço meus check-ups. Negativo. Graças a Deus, muito bem de saúde, porque eu tenho essa precaução. Doutora, a retirada da próstata em caso de câncer tem alguma ligação com impotência? Tem alguma sequela? Tem, realmente existe. É isso o grande medo dos homens, é ter o diagnóstico e ter que operar. Porque realmente a impotência pós-operatória, ela pode acontecer. Por quê? Porque o nervo peniano, que é quem vai dar a potência, ele passa do lado da próstata, colado. Então, muitas vezes, quando a gente retira a próstata, ele vai causar realmente impotência. E é tratável? A impotência depende. A gente só pode dizer que o paciente ficou realmente impotente após 1 ano da cirurgia, porque ela vai melhorando com o passar do tempo. Então, a gente opera, vai esperando e a potência do paciente vai retornando. Após 1 ano é que a gente avalia se realmente qual o estado dele e qual o tratamento. É tratável, tá certo? Mas a gente tem que primeiro avaliar depois de 1 ano pós-operatório. É isso. Aí. Então, ó, aproveita aí o mês de novembro azul, para ficar regular aí com seu urologista, com sua urologista, para não ter aí esses problemas e ter o diagnóstico precoce. Doutora Carla Avelino, eu queria agradecer muito a sua participação, pedir que a senhora deixe suas redes sociais, para se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser algum contato e tal, poder entrar em contato com a senhora. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Qualquer dúvida, o Instagram é doutora Carla Avelino. Também tem um site que eu coloco lá as principais doenças urológicas, questões da cirurgia também, que os pacientes sempre têm dúvida. É www.doutoracarlaavelino.com.br. E lá tem todos os contatos. Qualquer dúvida. Tá aí, muito obrigado pela sua participação, doutora Carla. Obrigado, doutora Carla. Até Tudo ao meio-dia. Tudo dá ao meio-dia certo.